Então vamos lá, pessoal. Eu vou falando aqui, então vocês vão receber com atraso um pouquinho, mas seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Eu fico muito feliz de estar hoje podendo transmitir um pouquinho do que eu conheço, do que eu sei, e podendo falar sobre um assunto que está tão em alta e que pode ajudar tantas pessoas nesse momento. Então, realmente eu fico muito grata. Eu queria, antes de iniciar a aula mesmo, eu queria dar uns recados, antes que eu me esqueça aí, porque depois que começa a aula a gente acaba focando um pouquinho. Então, primeiramente, queria agradecer pela participação aí, pela sua disposição em aprender algo que às vezes pode ser novo, ou algo que você já vem trabalhando e que não tá dando certo. Então, assim, já é um passo à frente de muita gente que não está se preparando e se atualizando, né? Eu queria também poder falar para vocês da semana em si, que hoje é só o primeiro dia, então a gente preparou 5 aulas, eu dividi isso de segunda até sexta-feira, né? Hoje a gente vai estar falando sobre as 8 etapas que todo e-commerce precisa estar passando para que ele possa realmente vender e se desenvolver, crescer. Amanhã, terça-feira, a gente vai estar falando sobre. Na segunda aula, a gente vai estar falando sobre modelos de venda. Então, se é pelas redes sociais, se existe algum modelo que só permite ficar redes sociais, se é possível vender realmente pela uma loja virtual, qual tipo de loja que existe, como escolher essa loja. Falar um pouquinho também das lojas de marketplace, que são lojas terceirizadas que você vende seu produto. Então, na nossa segunda aula, esse é o tema do assunto. Na terceira aula, o assunto que a gente vai tratar é sobre marketing na essência. A gente vai estar falando de como ser conhecido, né? De como ser visto, ser lembrado. Então, esse dentro da aula de hoje vocês vão ver que é um passo muito importante. E na nossa quarta aula, então, o, a gente vai estar falando sobre. Aqui eu perdi a. Eu tô colando, viu, gente? Eu tô com a cópia aqui, porque a gente acaba esquecendo aí os termos, né? E a quarta aqui passou. Mas na quinta, a gente vai falar sobre. A quinta aula, a gente vai falar sobre cuidados para não se deve cometer, né? O que erros, tomar cuidado para não ter erros. A gente vai aprender com alguns estudos de casos, na quais que não deram tão certos, ou que deram certos e que precisa ser feito. Então, vai ser um estudo de caso aí na quinta aula. Então, ótimo aqui, a Lívia tá aqui com a gente, a Irineia, o Gabriel, a Daniele. Quanto tempo, hein, Lívia? Lívia, a gente já trabalhou junto aí alguns anos atrás, né? Fico feliz de ter você aqui. E aí, gente, outra coisa que eu queria passar então de recadinho antes da gente iniciar a nossa aula é do nosso grupo no Telegram. Esse foi um grupo que eu desenvolvi agora. Qual é o objetivo desse grupo? É a gente tá tirando as dúvidas, tá passando toda a informação que a gente tem, material, é um grupo de apoio. Essa semana esse grupo ele vai estar aberto, então para que todo mundo que estiver participando das lives possa entrar e fazer perguntas, interagir. Mas depois dessa semana vai ser um grupo onde só a gente vai conseguir, aqui nós, né, como administradores do grupo, vamos poder adicionar informações, para não ficar cansativo, né? E sempre que a gente tiver uma maratona onde eu consigo responder todos, a gente abre esse grupo. Então vai ser mais ou menos assim que ele vai funcionar. Mas, de qualquer forma, essa semana a gente vai estar com ele aberto para que realmente tenha dúvidas. Se não consigo resolver suas dúvidas aqui, a gente possa estar conversando por lá também, tá? Então, esse é o objetivo do grupo. E outro recadinho aqui seria sobre as dúvidas que vão surgindo. Eu preparei uma aula, eu até queria passar um slide aqui para vocês. Testei esse slide antes, deu super certo. Agora, na hora da aula,
não deu. Coisas que acontecem. Só pra gente ficar um pouquinho nervoso, né? Mas vai dar tudo certo, eu vou passar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o material que eu iria apresentar, o slide, e vou colocar lá no grupo para vocês verem. Então, tudo que eu vou falar aqui vai estar no grupo e essa aula também estará no grupo. Tá? Vai ficar lá disponível. Então, todas as aulas também a gente está querendo colocar lá no grupo para quem não pôde assistir ter lá essa opção de assistir as aulas depois. Então, as perguntas também a gente vai respondendo aqui aos poucos, eu não vou estar olhando tudo ao mesmo tempo, mas em alguns momentos eu vou parar e dar uma olhada aqui nas perguntas para que eu não perca o foco, tá? Então, se vocês. O que eu queria saber de quem está acompanhando nós hoje aqui, quem já tem um e-commerce, se vocês pudessem responder, quem já tem, ou quem pretende abrir um. Ou até no terceiro, tá vendo a possibilidade, né? Mas aí entra dentro da segunda opção, que é pretendo abrir um. Talvez você não agora, mas você pretende vender algo que você vai utilizar a internet. Então, por isso que você está assistindo essa live, para aprender um pouquinho mais sobre isso, ou trabalha com isso, nessa parte também. Ou você já tem um e-commerce e quer realmente fazer com que ele venda. Então, escreva aí para que eu consiga entender quem são vocês. Se puderem ir respondendo, eu fico aguardando aqui. E hoje, então, a aula, assim que vocês responderem aqui, eu vejo, tá? Como eu disse, tá com um tempinho de diferença aí. A Irineia está começando agora. Irineia, você está começando agora, mas você já abriu? Você está só vendendo online? Você tem uma loja mesmo? Eu vou começar então. Eu vou acompanhando aqui, tá? Vocês podem ir respondendo aí. Quem for chegando pode ir respondendo também. Eu vou ter que colocar uma pergunta aqui. Então é isso. Então vocês vão respondendo. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, né? São as 8 etapas que você deve passar para ter um e-commerce que vende. Gente, para iniciar, desculpa, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ou quem vai assistir essa live posteriormente que também não me conhece. Meu nome é Maris, eu trabalho com marketing há mais de 10 anos. A minha área de atuação sempre foi essa, dentro da faculdade, foi uma área em que eu gostei muito. Marketing e recursos humanos foram duas áreas que me chamaram a atenção, porque trabalhava com pessoas, né? Muita gente acha que marketing trabalha com propaganda, com vendas, e não. Marketing trabalha com pessoas, assim como recursos humanos, só que com um olhar diferente. O recursos humanos trabalha para dentro de uma organização para que leve, né, produtividade, para que leve uma harmonia, para que coloque, né, que realmente consiga colocar um eixo ali dentro de todo mundo trabalhando. Então, trabalha dentro de um ambiente fechado. O marketing não, já trabalha com pessoas dentro de um universo aberto. Né? Eu preciso entender, que é o que a gente chama de comportamento do consumidor.
Eu preciso entender o consumidor para que eu consiga vender para ele. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que me fez muito apaixonar pela área. E comecei a atuar desde então. Há mais de 6 anos eu me direcionei para a área do digital. Desde então venho trabalhando com isso. Trabalho com e-commerce também específico a esse mesmo tempo. Foi onde eu comecei, na verdade, foi dentro do e-commerce. Foi com uma experiência de e-commerce, trabalhando tanto como criando as lojas, né, desenvolvendo as lojas, porque foi quando eu abri a agência, então a gente desenvolveu as lojas e eu tive que aprender muito fazendo. Foi assim que eu aprendi de verdade, estudando, fazendo o melhor possível. E dentro dessa estrutura de fazendo, eu fui descobrindo algumas coisas que davam certos e outras que davam erradas. Então foi muito na prática tudo isso que eu vivenciei esse tempo e eu aprendi. E desde pequena até empresas maiores. Então depois eu consegui desenvolver uma metodologia para estar trabalhando dentro dessa experiência que eu consegui obter, dessa metodologia, já consegui aplicar com sucesso em algumas empresas. Estou no processo de autorização delas para que eu possa divulgá-las para vocês, né? Até porque eu não tinha esse foco de trabalhar tão específico com e-commerce, então agora a gente está pedindo isso para que eu consiga estar divulgando para vocês, então é isso. Então eu quis trazer um pouquinho, falando um pouquinho de mim, para que vocês entendam que eu não cheguei aqui assim para falar para vocês do nada. Eu tenho uma historiazinha, tenho uma experiência que realmente eu quero passar para ajudar vocês. Então, como que eu quero começar aí a nossa explicação? Queria muito que vocês estivessem vendo aqui a minha tela neste momento. Quando a gente inicia um e-commerce ou quando a gente já tem um e-commerce e que ele não está legal, primeiro ponto que eu pergunto, foi feito um planejamento? O que eu vejo que acontece muito e agora nessa explosão, nesse boom, as pessoas têm um produto e falam, eu vou começar a vender. E simplesmente, né, hoje tem as redes sociais, que com certeza é um facilitador, ele ajuda muito, é uma forma de exposição, vender através do WhatsApp é uma forma de exposição, mas hoje eu estou falando de uma venda mais organizada, uma loja, onde você expõe os seus produtos, onde a pessoa vai entrar sozinha e vai comprar, não aquela onde você chegou ali e enviou um link para o seu amigo. Eu não estou falando dessa venda que você envia para o seu amigo específico, eu estou falando de um pouco maior, uma venda que se faça sozinho, porque essa é a ideia do e-commerce, que ele se venda sozinho, que ele não dependa de você. Porque se você quisesse que dependesse só de você, você não precisaria abrir uma loja virtual. Hoje, agora eu comecei falando, as redes sociais e o WhatsApp te possibilita isso. Então você pega um link ali, envia para aquela pessoa que entrou em contato com você e já manda. Pega a rede de relacionamento dos seus amigos, faz uma promoção ali no Instagram e vende. Mas o objetivo nosso é falar de quem quer realmente vender numa loja, captar pessoas para que visite sua loja e que a venda aconteça sem necessariamente você ter mandado um link ou você ter feito um esforço pessoal para que a venda acontecesse. Essa loja, a pessoa ou pode até utilizar as redes sociais, vocês vão ver que é uma forma de comunicação, mas não específico. É isso. Ela pode ter ido pelo Google, ela achou você de algum ponto, né? É a vantagem do e-commerce, é que ele pode crescer sozinho. Você coloca seus produtos ali e que ele se venda. Aí você precisa se organizar. Você vai precisar o quê? Você vai precisar enviar esses produtos. Você vai, né? Então você vai precisar de frete desses produtos. Então essa organização dessa necessidade do e-commerce é que você precisa se preparar. É por isso que eu falo que não é legal quem inicia assim, ó, na tora. Porque há algumas demandas que se você deixar para a hora de envio, por exemplo, alguém comprou de você, você vai enviar, vamos colocar aí pro norte, que está bem longe aqui de nós que estamos no centro-oeste. Vai enviar lá pro norte. E você colocou um tempo de entrega de 10 dias e você viu que
na última hora você vê que isso não é possível entregar. Então aí pode surgir uma reclamação, onde pode começar a te queimar. E reputação é tudo dentro de uma loja de e-commerce. Então isso não pode acontecer. Por isso você precisa se organizar. Então, o primeiro passo que a gente precisa passar no e-commerce é o planejamento. E quando eu falo de planejamento, não é um planejamento chato de se fazer, que você vai ficar horas, não. É você pensar em alguns pontos que você precisa passar, que é o que a gente vai colocar aqui, de uma forma estratégica. Espero que eu não esteja indo muito rápido aí. Eu empolgo e vou falando, gente. Então, assim, eu vou ver aqui, deixa eu ver as respostas, se vocês estão me responderam aí, se estão vendendo, já tem loja, como é que estão? Então, se vocês têm loja, estão vendendo começando agora, me responda aí, pessoal. Então, assim, o que eu quero quando você vai começar? Ou quando você tem uma loja e não está vendendo, a primeira coisa que você deve pensar é para quem você vai vender, tá? Você precisa pensar dentro do seu planejamento, você precisa colocar isso. Para quem que você vai vender? E assim, não era um para quem do tipo para mulher, para uma mulher de 30 anos, sabe? Não é só isso. É algo que a gente chama de persona. É você entender muito mais do que somente essa biografia da pessoa. Mulher de tantos anos, tá, faixa etária, tá. Não, você precisa de mais. Por que você precisa de mais? Porque entra o nosso item 2, tá? Eu vou estar trabalhando com ele junto para que vocês entendam. Existe uma diferença de se vender no mundo, tá? No mundo físico e no mundo virtual. Quando a gente vende pelo mundo virtual, a gente precisa, para ter sucesso, fazer uma coisa específica, que se chama nicho. Você precisa ir por nicho. Por que você precisa ir por nicho? Porque vai ser mais fácil de você se posicionar de uma forma que as pessoas vão te achar. E lembra que eu falei que para vender no e-commerce, o interessante é que as pessoas te acham e você vende em escala, né? Então, para as pessoas te acharem, é muito mais fácil achar quem está no nicho do que aquela pessoa que está vendendo tudo. Então, é um dos erros que as pessoas cometem quando vai para o e-commerce, que muitas vezes tem uma loja, ela pega aquela loja dela, com tudo que ela vende ali dentro e leva para o digital. E aí quer que venda do mesmo jeito. E não é assim, porque aí eu levo para a persona. Porque quando você desenha a persona, você consegue entender algumas coisas a mais desse seu cliente que vai conseguir comunicar melhor com ele. Então, a persona fica muito mais fácil de você desenvolver quando você trabalha com nicho. Vou dar um exemplo para vocês do nicho, tá? Você pode falar assim, eu quero vender eletrodomésticos. Vou vender, tem uma loja, né? Já trabalho com isso, entendo disso e vou vender. Vou vender geladeira, fogão, não. Tanto de coisa. Isso você vai vender amplo. Olha só o que vai acontecer com você. Só disso, um item, eu poderia falar mil coisas aqui. Mas você vai concorrer com grandes marcas. Você vai concorrer com Americana, Magazine Luiza. Você vai dar conta de concorrer com tudo isso? E quantos itens você vai ter dentro da sua loja que você vai precisar fazer publicidade? E qual é a diferenciação que você tem dessas lojas? É muito complicado trabalhar. Precisa de muito mais renda, muito mais web, muito mais atenção para sua loja. Agora, aí você me fala assim, tá, não vou mexer com uma eletrodoméstico, eu vou vender celular. Tá, celular nichou um pouco mais, mas essas mesmas lojas já trabalham com celular. Então, se eu for lá no Google ou for pesquisar, eu vou dar prioridade para elas, até porque elas são lojas maiores, conhecidas e conseguem parcelar para vocês aí em 50 vezes, né? Que diferenciação que você vai entregar para o seu produto? Agora, se você me fala, tá, então vou fazer um nicho melhor aí. Eu vou vender celular, um smartphone usado. Olha aí eu já gosto dessa ideia, vender smartphone usado. É um nicho. Você não está concorrendo com elas e você tem um mercado, por exemplo, de iPhone usado.
um mercado forte aí de iPhone usado, porque o iPhone é um equipamento que todo mundo quer, que nem todo mundo consegue comprar, e tem tudo isso. Então, você achou um nicho muito específico, e aí você vai estar trabalhando a sua persona dentro desse nicho. Entende por que eu quero trabalhar esses dois pontos, essas duas etapas já no início, para que vocês entendam? Então, eu tô falando aí de planejamento, tá? A primeira etapa que você tem que fazer, o planejamento. E dentro do planejamento, as duas coisas que você precisa pensar. Se você não tem loja, para montar a sua loja, você precisa entender esses dois e trabalhar de uma forma conectada. E se você já tem, muitas vezes não tá dando certo porque você não focou nesses dois, você não nichou, ou sua persona não tá certa. Então, mas o que é persona? Hein, Maris? Então, para vocês entenderem o que é a persona. A persona é o seu cliente ideal, é aquele para quem você quer vender. Então, se você separou que o nicho seu é de celular usado, quem é que precisa de um celular? São pessoas que recebem altos salários? Não, necessariamente. Eu imagino, né? Isso a gente vai tem que estudar um pouco mais, tem que ir um pouco a fundo, você tem que fazer uma pesquisa para entender essa pessoa, tá? Eu tô falando um pouquinho aqui do que eu imagino, mas isso é testado. Você consegue validar isso, você pode fazer uma pesquisa para validar isso, você tem que fazer uma pesquisa para validar isso. Mas essa persona, ela é o quê? Então ela vai ter esse dinheiro, né? É uma pessoa que tem muito dinheiro e vai comprar usado? Não. Então ela é uma pessoa que você vai conseguir imaginar, ligada à tecnologia, e muitas vezes ela quer o status de um iPhone, ou porque ele realmente funciona melhor e ela trabalha com um iPhone. Então, essas características você vai compondo para criar a persona, entendeu? Olha o tanto que ela sai do mulher 30 anos, que renda tal. Não. Ela, por enquanto, ela nem tem sexo. Elas são pessoas, por enquanto. Elas são um nicho de pessoas que tem uma necessidade de um celular avançado, às vezes com uma câmera boa, com uma memória bacana, ou ela está buscando um status junto ali, ou não, ou é só esse primeiro ponto. Ou ela precisa para trabalhar, mas ela não tem todo o recurso para comprar um iPhone que sabemos que é caro. Então ela vai uma opção para o usado. Então, o que é a chave aí? É que na hora que você vai vender, você vai colocar para ela, você vai levar para ela uma solução para o problema dela. E qual que é o problema dela? Ela não consegue pagar, ou ela não quer pagar tão caro para ter um telefone na qual ela deseja. E aí você vai comunicar para ela que você pode, por exemplo, você pode ter sim um iPhone comprando comigo. Você consegue parcelas de R$ 50. Olha que chamativo. Você quer um iPhone, parcela R$ 50. Eu vou ver o que tem nessa parcela de R$ 50. Eu posso entrar com o meu produto dentro de uma Magazine Luiza, por exemplo, competir com ele, mas eu não vou estar vendendo novo. Eu vou colocar uma observação que é usada e vou explicar muito bem. Vocês entendem, então, agora um pouquinho de nicho e persona, quanto isso é importante? E aí, pessoal, vocês colocarem, vou falar aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aí pra mim, que eu vou respondendo com o tempo, tá? Até porque a gente tá, o que eu falo aqui não tá 100% ao vivo, tá com atraso de alguns segundos. Então eu até dei uma paradinha ali agora para aguardar vocês aí, para ver se vocês tinham uma perguntinha, se tinham enviado. Mas aí vocês vão comentando, tá? Vão colocando as dúvidas que de tempo em tempo eu paro para olhar. Vão falando se estão gostando, me ajude aí com os feedbacks. Então, a gente aqui já passou por 3 fases, tá? Para quem quer montar. O planejamento. Aí, dentro desse planejamento, o que vai ter? Então, você vai ter que pensar nesse nicho e nessa persona. E eu sei que é um desafio escolher um nicho. Porém, é o segredo aqui de dar muito certo. Sem muito investimento, assim, muito, vocês viram, né? Porque precisa de investimento, gente. Nem que seja um mínimo, porque publicidade, fazer sua loja ser conhecida, ter audiência, ter uma impulsão para o seu negócio, precisa de ter uma verba, tá? Então, tem gente que vende aí começar um e-commerce do zero. Esse zero é zero de estrutura, zero do nada, zero dinheiro. Eu não conheço essa história.
Porque você precisa de produto, você precisa fazer, você precisa divulgar, você precisa de uma marca, você precisa de algumas coisas, uma estrutura, que é onde tem um planejamento. Então, às vezes você não consegue abrir agora, mas se organiza dentro do seu planejamento para quê? Para quando você tiver um mínimo que uma estrutura pede para um e-commerce, você vai conseguir lançá-lo. Né? Então, se planejar para lançar. Não nessa loucura de agora, que igual eu falei, muita gente está aí lançando de qualquer jeito. Entrar dentro de uma loja é muito simples hoje, é fácil, né? Tem muitas alugadas aí que te dá template pronto, você só tem que colocar seu produto ali. E esse é o desafio. Eu coloco meu produto, eu abro a loja, eu coloco um nome ali, eu tenho um link para enviar para as pessoas, mas como que eu vou fazer para vender? Você só vai vender se você tiver audiência, se tiver pessoas entrando ali. Caso contrário, você pode até vender para os seus amigos através do link, mas assim, esse é o objetivo? Não é? A gente quer crescer, quer vender bastante, quer viver disso e viver bem. Né? Então, realmente, a gente precisa investir, nem que seja reinvestir. Começamos a vender um pouquinho, o valor que entra, a gente guarda um pouquinho para que possamos investir um pouco mais. E assim que for crescendo, ter essa, essa mudança, né? Entra, eu reinvesto e assim vai. E a engrenagem vai girando. Então, a gente passou, né? Você precisa, a primeira etapa é fazer esse planejamento. E tem um material que eu vou disponibilizar lá no grupo que chama Canvas, tá? Todo negócio, a gente fala, isso é conhecido, não é algo inventado por mim, tá? É uma metodologia aí de planejamento muito simples, que é uma folha, uma única folha, na qual você pega um post-it e vai preenchendo cada item dela. E aí ela tem um desenho, então eu vou estar disponibilizando esse canvas lá. E vou também, não hoje, porque como eu ia mostrar para vocês o canvas aqui, eu ia explicar um pouquinho mais ele. Mas aí eu vou mandar um material que ajuda a preencher esse canvas para vocês saberem onde coloca em cada item as informações. Então você vai colocar lá, vai ter um item do planejamento da persona, do seu público, né? Que lá, como é geral, vai estar em alguns você encontra público-alvo ainda. Mas a gente eu mudei aqui o meu e é interessante vocês pensarem na persona. Então tem alguns itens aqui bem interessantes que eu aconselho vocês passarem. Ó, vendo um comentáriozinho aqui, atualmente vendo pelo WhatsApp, cosmético e perfume. Não, o online realmente ele é um desafio por conta disso, assim. Tem concorrência, gente. A gente tem concorrência em todos os lugares, no online, no offline, tudo que a gente faz. Então a gente precisa o quê? Conseguir se diferenciar. E uma dica que aí, né, a gente entra de novo, como que eu vou conseguir me diferenciar? Você tem que ter uma proposta de diferente. Então, muitas vezes, igual a Lívia tá falando aqui, que ela vende perfumes, que vende cosméticos, o que que tem de diferente do dela que eu compraria da Lívia e não compraria, né, de uma outra pessoa que bate aqui na minha porta ou eu tô numa pesquisa aqui e acho e compro. Então, cada negócio, para que ele realmente consiga caminhar só ou caminhar melhor, crescer, a gente precisa buscar essas alternativas de diferenciação. Por exemplo, alguns meses atrás, uma grande diferenciação de algumas lojas era o delivery. Hoje virou regra, já não é. Então, quem tinha isso como uma diferenciação vai precisar se renovar e buscar uma diferenciação. Outros acham que a diferenciação dele é o preço, mas brigar por preço, gente, eu acho um desafio muito grande. Tá? E já falando nisso, é até legal que eu gravei um vídeo nessa semana que eu compartilhei lá no grupo, quem pôde ver, falando sobre preço, estratégia de preço no e-commerce, que muita gente tem na cabeça que vender na internet é só para quem
vai vender muito barato, porque todo mundo quer comprar o mais barato. E não é verdade. A gente quer comprar aquilo que atende à nossa necessidade e que muitas vezes não é o mais barato. Eu dei um exemplo aqui de nicho, por exemplo, de um celular. O celular se vende pela internet, ele não é barato. Então, assim, não é que eu vou no mais barato, é porque lá me dá opções de pesquisas. Então, eu preciso é muito mais fácil eu ir por um nicho por conta disso, que eu chego no meu cliente na demanda, na necessidade dele mais fácil. Então, se eu me personalizo, vamos colocar aí, se eu trabalho um cosmético, ó, eu não tô dando dica aí, é só uma ideia de o que seria um nicho, tá? Eu trabalho cosmético para quem tem problemas de pele. Então, algum tipo de problema de pele. Eu não trabalho, então, eu não vou vender cosmético para simplesmente a minha vizinha, porque ela tá ali. Não. Se ela tem um problema de pele, ela vai comprar de mim. Eu vou virar uma consultora nesse respeito, porque ela não pode usar qualquer tipo de produto, né? Ou eu trabalho com cosmético para criança, também é um nicho. E aí você vai trabalhar dentro da internet, você vai entrar para grupos que é de nichos, por exemplo, infantis, que é mães de crianças. Tá vendo? Você entende o que quando eu falo que a importância do nicho? É mais fácil de você chegar no seu cliente e descobrir uma necessidade, porque você vai ser especialista naquilo. E quando você é especialista, você começa a entender as dores do seu cliente. E aí você leva isso para sua venda. Mas vamos lá, que senão a gente não consegue passar pelas 8 fases, nas 8 etapas. Então, a gente falou aí de planejamento, a gente falou de persona, de nicho, e aí eu falo um pouquinho agora de uma parte que não é tão legal de fazer, mas que é tão necessária quanto, que é a estrutura do negócio, tá, gente? O que seria a estrutura do seu negócio? E você vai colocar lá no seu planejamento. É uma marca, se estruturar, ter um CNPJ, criar aí as suas redes sociais, você escolher qual é o canal de venda, aonde você vai realizar essa venda, você vai para uma loja, você vai ficar no online mesmo, nas redes sociais, se especializar nisso, né? Quando você está fazendo essa estrutura, então tá, eu vou vender pelo e-commerce, então eu vou começar a aprender, eu vou estudar lá com a Maris para aprender a vender pelo e-commerce, né? Ou eu vou falar com algum outro especialista, vou entender mais sobre essa área. Então, se especializar também ajuda muito. Então, essa estrutura do negócio, por exemplo, você precisa adquirir um domínio, né, para o seu site, se você for para um e-commerce, você não tem, você precisa hospedar o seu site. Então, essa parte burocrática, você precisa estar colocando. Então, amanhã a gente vai estar falando mais um pouquinho de plataformas, de onde vender, mas só para que vocês entendam. Onde eu posso, só para vocês entenderem aí dessa estrutura. Você precisa tem dois modelos, três modelos, mas dois modelos de lojas. Você pode criar uma, pagar para fazer uma programação, ou você pode alugar. Quando você aluga uma loja, você recebe tudo pronto deles. Você só precisa, por exemplo, comprar um domínio. O que é o domínio? É o nome da sua loja, www.fulano.com.br. Esse é o domínio, você precisa comprá-lo. E você aluga a loja, você paga um mensal para aquela loja funcionar. Hoje, o que mais se tem, você paga um valor fixo, você sabe quanto você paga. Poucos que ganham um percentual. Então, você tem esse modelo. Um outro modelo é que você cria sua loja do zero, né? Contrata uma empresa especializada, que pode ser a minha, se vocês quiserem, e monta essa loja. E aí você não precisa pagar todo mês, você paga uma vez só, tem essa loja com você, porém, você tem que comprar esse domínio, que é o seu nome, e pagar por uma hospedagem. Então, é uma estrutura básica que você precisa fazer. Você tem que escolher entre essas duas. Ou até mesmo, não, mas eu não quero ir para uma loja virtual agora. Você pode vender pelas redes sociais. Você tem uma loja, por exemplo, no Facebook, que você consegue fazer algumas coisas ali de produtos. E você tem o WhatsApp, que vocês já, acho que todos conseguem fazer, usar o catálogo, né, do WhatsApp. Ou ir para o marketplace, que para quem está começando eu indico. Mas amanhã eu falo mais sobre isso. Então, essa é a estrutura. É você entender sobre isso. Onde que você vai começar e o que que você precisa para começar, tá? Só para que vocês entendam. Então, esse seria o quarto passo. O quinto passo
que a gente precisa passar seria a audiência. Olha só. Vejo que as pessoas começam a brigar por preço e acaba se desgastando. E é isso mesmo que acontece. Preço não é um diferencial. Preço, eu olho como preço como uma estratégia. Você colocar um produto seu num preço muito baixo para que chame atenção para os seus outros produtos, eu concordo, como uma estratégia e não como uma regra de negócio. A não ser que, porque assim, você tem que vender muito para você ter uma margem legal. Muito, muito, você tem que fazer muita venda. E aí, olha o trabalho de se fazer muita venda, é muito mais difícil vender, né? De competir com preço aí, brigar com preço, é muito complicado. Então, eu prefiro pensar no preço como uma estratégia mesmo, você saber utilizar ele em cada momento, entende? E aí, então, voltando aqui, a gente está falando de audiência. E quando eu falo de audiência, eu posso falar de redes sociais, eu posso falar de Google, eu posso falar de você. Porque assim, a audiência é onde você precisa encher a sua loja, você precisa fazer com que as pessoas conheçam a sua loja. Quando a gente abre um negócio no mundo, gente, ó, quando eu falo assim, pra gente entender, no físico, a gente não vai buscar um ponto bacana de movimento para que as pessoas conheçam a nossa marca, para que a loja encha, não é normalmente assim? Né? Então a gente vai dentro daquele lugar melhor, de que tem mais acesso e mais público. É a mesma ideia pro digital. Você precisa ir para um local que dá audiência, que tem gente que tem público. Então, ou você vai para um lugar que já tem público, ou você começa a criar a sua audiência. E um dos canais que você cria essa audiência é pelas redes sociais, que é muito forte, ou pelo Google também, tá? Então você tem que passar por isso, e aí você tem que aprender um pouquinho aí de como levar essa audiência certa para o seu site. Que eu volto naqueles dois itens que a gente iniciou. Se você souber quem é seu público ideal, para quem que você quer vender e conversar da maneira adequada com eles, aquela audiência ela vem para você e fica. Porque tem muita gente que hoje compra audiência, que a gente vê falando, né? Vende publicidade, contrata blogueira para as redes sociais, e às vezes vem algumas pessoas para as redes sociais, para o Instagram, hoje está muito em alta, vem, mas não fica. Porque não condiz a realidade, não é um desejo que ela quer, então não é você. É porque você trouxe uma audiência errada. Então, por isso que é interessante e é importante você trazer a audiência certa. E a gente vai falar disso, né? Dentro da nossa aula, tem uma aula que a gente vai falar sobre isso, sobre como tornar conhecido, que é essa questão da audiência. Então, participe da nossa próxima aula, que eu abro mais falando específico dessa matéria sobre redes sociais, sobre Google, sobre como conseguir audiência, tá? Então, assista, acompanhe com a gente aí as outras aulas que eu desenvolvo melhor e abro mais, porque senão não dá tempo, né? São muitas coisas pra gente passar. Então, a gente passou aí planejamento, persona, nicho, estrutura de negócio, audiências. Se você tem audiências, audiência, para onde que você vai? Para venda, né? Então você começa a vender, ter pessoas interessadas no seu produto. E quando você parte para a venda, você precisa se preparar, tá? Você precisa se preparar também para vender. Porque não é só vender. Porque quando você vende online, você precisa entregar. E aí você precisa ter uma embalagem para entregar seu produto. Olha só de novo, gente, a importância do planejamento. Aonde você vai arrumar essa embalagem? Você vai comprar? Você já tem? Qual o mais barato? Porque você precisa despachar seu produto online, né? Então você precisa entregar. Muita gente busca uma diferenciação aí também. Faz uma cartinha, uma embalagem legal, algumas coisas assim. Tem muita gente que utiliza essa tática de entrega também para buscar um diferencial. Mas então, quando eu falo em vendas, eu estou dizendo para você se preocupar em tudo que é relacionado à sua venda, ao preço, ao envio, ao frete, à embalagem e como que vai ser o final dessa venda, os descontos que você vai dar,
né? Que outros produtos eles podem comprar de você junto naquela venda. Então, é pensar em tudo num todo nas vendas e anotar tudo isso como uma estratégia sua. Quando você vai colocar isso no papel e vai trazer isso, o seu planejamento vai ficar claro. Quando você for vender na sua loja inicial, ou quando, né, você quer expandir, crescer, o que você quer? Vender mais. Se você vender mais, você precisa entregar. Então, isso é fato. Entregar bem. É sabido e é conhecido que um dos gargalos, um dos problemas de e-commerce é o frete. Eu até fiz um vídeo sobre isso, dando algumas dicas aí de umas plataformas que te ajudam a conseguir preços melhores, porque isso também é estratégico. Conseguir preço bom para o frete pode ser um grande diferencial para que você consiga uma margem melhor no seu produto, né? Ou um desconto melhor aí de penetração do seu produto. Então, a venda não é só vender, não é no mundo físico, que muitas vezes você está lá na loja, mas mesmo assim, se for, você vai ter um caixa, você precisa de um caixa que é separado, uma máquina de cartão, uma atendente que vai ali só para atender, né? Então você pensa num todo, e no online não é diferente. Então, que meio de pagamento? É boleto, é à vista, é a prazo? Se eu dividir, qual o valor que chega para mim? Então é importante que você tenha isso claro para que você consiga pensar em estratégias que vai reduzir seu custo. Aqui está muito relacionado também com os seus custos, venda. É interessante pensar em tudo isso, gente. Porque, igual eu falei, se você consegue uma margem legal na entrega, se você consegue uma diferenciação no frete, na embalagem, uma entrega diferenciada, você pode conseguir fazer com que essa audiência volte a recomprar de você. Entende? Qual que é a importância disso? E aí a gente passa de novo aqui de vendas é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Porque você precisa também ter atendimento, porque as pessoas talvez não vai comprar direto na sua loja. Elas vão estar vindo do Facebook, lá onde você está divulgando, do Instagram, do WhatsApp, de outros canais que você tenha. Então ela não vai chegar ali simplesmente para comprar. E isso ela vai ter o quê? Dúvidas. Vai gerar dúvidas muitas vezes. Ela vai querer perguntar antes. Ela vai querer né, interação. Não é porque é online que não precisa ter interação. Tira isso da mente, assim, online, acabou, vai ficar lá. E não é assim, porque se alguém tem dúvida, ela precisa sanar. Então, se não é você, que seja pelo menos um robozinho. Coloca ali uma lista de principais dúvidas, perguntas que podem surgir. Por exemplo, se eu vendo roupa, qual que é um problema de roupa? Se aquela numeração realmente vai me servir. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer vídeos demonstrando alguns modelos, por exemplo, usando, dando uma referências de tamanhos ali para sua roupa. Entende o que eu quero dizer quando eu falo de atendimento? Né? De ter uma resposta ali para o seu cliente nas dúvidas? Porque é isso, se eu vendo roupa, acho que a maior dúvida é essa. Será que aquela roupa realmente vai me servir? Sapato a gente consegue ainda ter um padrão, né? E aí você e aí você tem uma outra questão que é a devolução se não servir. É uma outra questão que você precisa pensar. O cliente tem 7 dias para devolver aí, por lei, você é obrigado a aceitar quando a compra online. Então tem que fazer ele comprar certo. Aí vem o outro passo que você tem que passar é sobre o seu atendimento, sobre você tirar dúvidas e o quanto isso for automatizado é melhor para você, porque de acordo com que ela for crescendo, o seu negócio for crescendo, você precisa sair, tirar sua mão para fazer outras coisas e ele precisa acontecer. Então, você colocando vídeos explicativos, respondendo algumas principais dúvidas, ter um chatzinho de dúvidas, ou encaminhar para o seu WhatsApp para que seja respostas rápidas, porque aí está uma questão. O cliente não quer esperar. E se ele está no site e ele resolve comprar, ele quer comprar naquela hora. Então, quanto mais você conseguir tirar todas as dúvidas deles, todas as objeções naquele momento, a chance dele comprar é muito melhor, muito maior, tá? Então, novamente, a venda está muito ligada a esse atendimento. Eles andam juntos. Olha só. Então, aqui a gente passou já. Olha como isso é tranquilo, gente. Tá tudo dentro do planejamento. Como eu falei, vou estar enviando isso para vocês. Então, é planejamento, persona,
nicho, estrutura do negócio, a sua audiência, venda e atendimento. Depois disso, então, qual que é o grande passo? O grande passo são todos muito parecidos de importância, tá? Mas aí a gente pode estar trabalhando o que a gente chama de impulsão. Você tá com planejamento, você tá com a loja, já tá vendendo, você tem um atendimento, já colocou para ali para acontecer. Você precisa impulsionar aquele negócio, tá? Você precisa realmente fazer com que ele cresça e se desenvolva. Então, se tudo tá certo, você tem um nicho, você tem a persona, você fez o seu planejamento, você tá com a estrutura ok, você fez uns testes de venda, você já tá vendendo, você já tá entregando, tá tendo comentários positivos. E aí, então, você precisa impulsionar para que venda mais, para que cresça. E aí, como é que você faz? Você vai buscar canais de venda, tá? Você vai buscar fazer um anúncio pago, você vai estar trabalhando com algo que realmente vai trazer mais pessoas para o seu negócio, porque o seu fluxo já está todo criado. E aí você vai fazer, por exemplo, você vai conseguir um tráfego orgânico ou um tráfego pago, você pode fazer uns artigos, você pode fazer esses vídeos e enviar para as pessoas, para que entram mais pessoas, vocês podem fazer lives explicando como é que funciona. Então você precisa de impulsão, você precisa de impulsionar seu negócio. Você precisa de estratégia. E a gente vai estar falando muito na aula de como tornar seu negócio conhecido, vai falar bastante, a gente vai estar falando de tráfego também. Mas o que é diferente de audiência e impulsão é que a audiência a sua audiência nem sempre ela vai estar comprando sua, ou na verdade não é isso, assim, a sua audiência ela pode estar comprando ou não comprando, assim como a impulsão. A impulsão é a força que vai chegar assim, ó, vai dar um engatilho nas suas vendas, que vai fazer com que a roda gire mais forte, entende? O nome já diz, né? E isso precisa acontecer. Para que isso aconteça, você precisa estar redondo, para a engrenagem rodar bem e você não tem problemas. Que também a gente vai estar falando na nossa última aula, que é os principais problemas que se tem. Que aí vocês participem. Quem participar de todas as aulas, a gente também vai ter um algo bem legal no final que eu vou deixar para contar aí que a gente preparou para vocês. Mas é isso que eu quero contar e deixar aqui para vocês, essa parte do planejamento que é essencial para você pensar no seu produto, ver se está com o produto certo, você pensar no nicho. Às vezes você pensa em cair, mas se eu nichar, eu vou perder essa e essa cliente. Tá, você perde temporariamente, mas tantas outras que você vai poder ganhar. Tantas outras que você pode enviar para aquelas clientes que já é sua cliente, e falar assim, olha, eu estou trabalhando com uma linha tal. E outra, o nicho ele funciona ele pode funcionar para penetração também, para você que está começando o negócio. Não necessariamente você vai parar, talvez, de vender para aquela sua cliente, mas você fala, eu comecei a vender produtos XX assado, que vai atender essa demanda, e ela pode te indicar. Então você consegue atender também esse nicho. É uma estratégia, né? Para que não caia muito aí as vendas, os rendimentos. Então é isso. Entende a importância de fazer o planejamento, de pensar nessas etapas para que você consiga ter sucesso? Porque não adianta eu vir falar aqui, iniciar nosso curso, nosso treinamento, falando de marketing, de vendas. Se você começa a ter uma impulsão, eu falo de estratégia, faz anúncio, te falo de uma estratégia, você começa a ter um monte de pedido e não consegue atender. Olha aí que bagunça que vai virar. Algo que poderia ser muito positivo começa a ser negativo para você. E você fala assim, nossa, perdi uma grande oportunidade. Então, o ideal e eu vejo em toda essa estrutura e nessa metodologia que eu desenvolvi, é isso. Para começar alguma coisa, para ir bem, precisa começar bem, precisa de planejar. Então é por isso que eu coloquei essa aula como primeira e passei todas pincelando cada um item para que você entenda a necessidade de passar realmente por elas, que cada um tem a sua importância, tá? Então é isso, espero que tenha passado aí o recado para vocês, que vocês tenham entendido. Como eu falei, eu vou estar disponibilizando essa aula no nosso grupo. Eu estarei também disponibilizando a apresentação para que vocês tenham acesso tanto ao Canvas, que é o de planejamento, como para esse modelo, essa metodologia também. Eu coloquei ela aqui, os passos, para que vocês entendam. Então, eu vou estar colocando tudo ali. E a gente vai conversando. De acordo com que as dúvidas surgirem, vocês podem
estar enviando perguntas que eu vou estar conversando aí com vocês, específico nesse grupo. É isso. Eu acabei aqui antes do meu vídeo. Tô aqui aguardando aqui, tô me vendo, esperando um pouquinho. Mas é isso que eu queria estar passando ainda para vocês e fazer um convite para que vocês continuem com a gente nessa semana. Ah, que bom, Irineia, que você entendeu. Fico feliz que eu tenho passado o recado. Então, fica comigo essa semana, convide seus amigos. São aulas que realmente eu preparei com muito carinho para ajudar de verdade as pessoas. Que eu vejo que as pessoas estão muito carentes de informação, de aulas de verdade. E é com muito carinho que eu preparei, deixei tudo isso aqui preparado para vocês. Espero que realmente faça diferença, que vocês consigam ver isso de uma outra mentalidade. O e-commerce dá dinheiro, dá resultado? Pode dar sim, pode dar super certo. Tem gente vendendo super bem online, só precisa entender um pouco mais. Então você pode sim ser uma dessas pessoas que vende muito. É preciso entender algumas coisas. Então, essas aulas é para isso, para que consiga lhe ajudar a vender agora, neste momento que estamos passando, usar essa oportunidade, né, que todo mundo está aumentando aí, comprando mais online, mas também pensando no futuro, algo que você se estabeleça e cresça e que vire um negócio e que você consiga viver do e-commerce, viver de vender no online. Então, esse é o objetivo. Então, quem não está no nosso grupo, acesse ao grupo. Eu vou estar disponibilizando também o link para vocês estarem divulgando. Vou estar disponibilizando no grupo os materiais e fica o convite aí para as próximas aulas, tá bom? Eu agradeço vocês que estão aqui participando comigo e que bom, muito obrigada, viu, Lívia, pelo você estar aqui, a Linéia e todos vocês que participaram aí. E vou passar tudo aqui para vocês, tá? Participa aí com a gente então. Amanhã eu vou estar falando na segunda aula, né? Amanhã eu vou estar falando sobre modelos de venda. Então, como que você pode iniciar o seu negócio? Eu aguardo vocês, então, às 8h30 vocês vão estar recebendo o link da sala de transmissão pelo e-mail e eu vou estar colocando no grupo. Então, se você não entrou no grupo, entre lá no grupo, tá? Deixa eu até colocar o link do grupo aqui para vocês aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu tenho ali gravado. Não. Ó, deixa eu ver se eu consigo enviar. Peguei aqui. Ó. Eu tenho um link aqui da sala, vou estar disponibilizando. Eu vou colocar aqui nos comentários. Deixa eu, gente, eu vou pegar o link aqui para passar para vocês. Espera aí, o link do grupo. Para quem não estiver, vou colocar aqui nos comentários. Ó, o link do nosso grupo disponibilizei aí nos comentários. Para quem não tiver, já entra aí no nosso grupo, que aí vocês vão ter acesso a todos os materiais e até mais do que vai estar nas aulas. Eu vou estar realmente compartilhando com vocês todo vídeos, materiais, pesquisas, né, e tantas outras coisas que eu tenho aí disponível. Então é isso, gente, queria boa noite para vocês. Obrigada por estar comigo até este horário e espero vê-los amanhã e conversar com vocês aí no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada. Até mais, gente. Boa noite.